nos jardins da Babilônia. Olá, pessoal, tudo jóia? Professor Ranir na área. Como é que tá essa quarentena aí? Como é que tá em casa aí? Covid-19 na rua e a gente aqui em casa se protegendo e aprendendo um pouquinho mais de história. E hoje nós vamos falar de quem? Do Barão Vermelho? Nós vamos falar da Rita Lee? Afinal de contas, eu tô cantando música que o Barão gosta de tocar, da Rita Lee. Não, nós vamos falar da Mesopotâmia. Meio potamos, rio, mesma coisa que o hipopótamo. Hipopótamo, hipo, cavalo, potamos, rio. Meio, potamos, rio. Terra entre rios, meio dos rios, certo? A palavra Mesopotâmia significa isso, Mesopotâmia, que atualmente corresponde a boa parte do território do Iraque, do Kuwait, um pedaço do que hoje é o Irã também, pega um pedacinho lá no norte da Turquia, é aquela bandinha ali, uma da segunda região mais rica em petróleo do mundo, que os Estados Unidos foi lá e invadiu, dizendo que havia uma conspiração do Saddam Hussein com Osama Bin Laden, com a rede Al-Qaeda, por causa do ataque do 11 de setembro, e os caras não encontraram nada de arma nuclear lá, e só usurparam o petróleo dos caras. Isso é importante, pode cair uma questão dessa no Enem, então já fica a dica aqui pra ti, certo? Ranir aqui na área, te dando todas mortas. Então hoje nós vamos falar sobre essa região chamada de Mesopotâmia, que fica na Ásia, certo? Que tem, como eu já disse, dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Uma região de grande trânsito, quem vinha da Europa, vinha da Grécia, vinha do Egito para estabelecer comércio com o Oriente, passava por ali. O que fez com que muitos povos cobiçassem essa região. Afinal de contas, as cheias dos rios Tigre e Eufrates faziam o mesmo efeito do rio Nilo, aonde, em meio ao deserto, ao aproveitamento dessas águas, serviam para quê? Serviam para o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, fazendo uma região extremamente fértil, um vale fértil, em meio a uma região muito árida, extremamente desértica. O que fez com que esses povos brigassem muito entre eles. O que fez com que esses povos, em raros momentos, se unissem. O que nós também caracterizamos fundamentalmente por ser uma política de poder descentralizado, com várias cidades-estado autônomas. Diferentemente, por exemplo, do Egito, que era um território enorme, em que o faraó era a grande figura centralizadora e todos estavam submetidos ao faraó. Na Mesopotâmia, com raros momentos de império, todas as cidades-estados da Mesopotâmia, elas eram autônomas, certo? Ou seja, cada um tinha o seu conjunto de leis, tinha o seu próprio rei, tinha suas próprias normas, embora elas comungassem de culturas e características bastante comuns, que é o que nós veremos ao longo dessa nossa videoaula, tá certo, pessoal? A sociedade mesopotâmica ela não é muito diferente da do Egito. É sempre importante para a gente que está estudando, precisa estudar um monte de coisa, afinal de contas, tu não estuda só história. Tem que estudar para o vestibular, para o Enem, para o colégio, matemática, química, física, geografia, sociologia, filosofia. É importante estudar para a gente não fazer bobagem, né? Eu tenho que facilitar a tua vida. Então vamos destacar o seguinte: a sociedade ela também é estamental, muito parecida com a sociedade egípcia. Ou seja, tu nasce numa determinada classe social e tu não consegue mudar essa classe social. Dificilmente tu vai ter uma certa mobilidade social. A posição do indivíduo, ou seja, ela é determinada pelo nascimento. Assim como o Egito, e a gente já viu essa videoaula, já falamos sobre isso lá no Egito, não vou repetir muito aqui para não ser chato, enfadonho, tu dizer, Ranir é chato pra caramba! A servidão coletiva. Nós temos escravidão sim na Mesopotâmia, mas o predomínio das relações de trabalho é a servidão coletiva, ou seja, as terras pertencem ao Estado e o indivíduo, para usar essas terras, ele tem que pagar um tributo ao Estado, seja na forma de trabalho, seja entregando parte do que ele produz para o Estado. É importante destacar isso. A política, mais uma vez, a gente destaca, o poder é descentralizado. É importante
fazia essa relação, essa comparação. Mesopotâmia, o poder descentralizado. Raros momentos houve uma centralização política. Sempre as cidades-estado mesopotâmicas, elas eram autônomas, ou seja, cada uma tinha seu próprio rei, suas próprias leis, seu próprio modo de viver e ser administrado. Diferente do Egito, em que haviam várias cidades, mas o poder era centralizado na figura do faraó, e nessas cidades o faraó tinha representantes. Tá entendido isso? Beleza. Economia, ela também é agropastoril, assim como no Egito, certo? Mas aí tem um destaque importante. O comércio é feito em larga escala. Não se esqueçam, o Egito tinha um certo isolamento geográfico, nós já falamos disso na videoaula sobre o Egito, não viu? Tá aqui, ó, vou botar aqui, ó. Dá uma olhadinha na aula lá do Egito lá. Ah, não leu? Pega o polígrafo, não esquece, tem um polígrafo aqui na descrição do vídeo, tá aqui de graça pra ti, é só tu ler, infame. Pega aqui e lê, deixa de ser preguiçoso. Lê, pega o polígrafo e vai ler, tá bem resumidinho pra ti aqui. Fiz de barbadinha, baixa, é de graça, não precisa nem dizer, mãe, não tenho livro, eu não tenho onde estudar. Tem sim, o Rani tá te dando aqui a barbada. Ô mãe, chama a mãe, tá aqui o polígrafo, tá aqui embaixo, só o guri estudar e ler, tá aqui, tá de barbadinha, tá certo? Então, nesse aspecto, então, nós vamos ter também um comércio muito significativo, diferente do Egito. Não esqueçam, a Mesopotâmia é uma região de passagem. No mapa tu vai dar uma conferida nisso. É uma região de passagem que fica entre o Oriente e o Extremo Oriente, certo? Nós chamamos isso de região do Oriente Próximo. E para quem vai para o Extremo Oriente, para o que hoje é a Índia, a China, tem que passar pela Mesopotâmia. Então muita gente passava por ali e fazia troca, fazia escambo, realizava intercâmbio comercial. Então, diferente do Egito, no aspecto da economia, nós vamos ter um comércio muito mais intenso, tá certo, gente? Agora eu quero destacar para vocês, eu vou botar o quadro aqui, vocês estão vendo o quadro, nesse momento vocês devem estar vendo o quadro, tá? Em que nós vamos falar das civilizações mesopotâmicas, em que há o destaque para os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, tá certo? Lembrando que os sumérios são os primeiros, eles começam por volta de 3.000 até 2550, os sumérios eles vão prevalecer, tá? As cidades-estados serão independentes, como Ur, Uruk, Nippur e Lagash, onde vai haver um chefe político, uma espécie de rei, assim como no Egito se chamava de faraó. Na Mesopotâmia, entre os sumérios, era chamado de Patesi, certo? Ou Pátesi. Havia uma centralização do poder político, militar e religioso nesta figura que era considerado o rei, certo? As classes dominantes não eram diferentes, com destaque para o domínio dos sacerdotes e da burocracia estatal, a burocracia administrativa. São os sumérios que desenvolvem a chamada escrita cuneiforme. Ah, tu acha que os tablets surgiram agora? Ah, quem inventou os tablets foram os sumérios. Ah, mas não é esse tablet que tu clica com o dedinho. É um tablet que os caras faziam de argila e com uma pontinha, como se fosse uma espécie de um prendedor ou uma cunha, um formão. Ali eles faziam caracteres. Essa é a primeira forma de escrita da história da humanidade, que surge da necessidade de fazer anotações fiscais, religiosas e contábeis. Afinal de contas, os caras começam a fazer comércio para cá, para lá. A mente não vai conseguir gravar. Havia a necessidade dos caras poderem escrever isso. E como eles vão escrever? Inventaram a escrita cuneiforme em tablets, certo? Mas não é esse tablet aí da Apple, da Samsung, de todo mundo, né, que a gente conhece. Eram placas de argila. Vou deixar aqui uma imagenzinha aqui para te ver aqui como é que eram esses tablets, tá certo? Depois, a partir de 2550 a 2000 a.C., nós vamos ter os acádios, né? Dica de acádio, um acadiano muito famoso, a mulherada adora ver esse filme, mas eu tenho certeza que é só por causa da história. É aquele filme com The Rock, Escorpião Rei. Ele é chamado de acadiano no filme, para quem assistiu Escorpião Rei vai lembrar disso. Os acadianos, eles vão conquistar e unificar as cidades sumerianas, certo? Destaque para o rei chamado Sargão I, o Império Acádio Sumeriano.
isso vai haver depois, posteriormente, uma absorção e a síntese de toda a cultura suméria. Mas isso vai ter uma curta duração, porque revoltas e invasões estrangeiras vão botar fim ao Império dos Acádios. Então nós teremos entre 2000 e 1750 os chamados Amoritas, certo? Aí nós vamos destacar a figura do rei Hammurabi da Babilônia, a conquista da Mesopotâmia, a formação do primeiro Império Babilônico. E aí, gente, nós vamos destacar, lembra? A figura do primeiro Código de Leis, a criação do Código de Hammurabi, em que os caras fazem numa placa todas as leis essas, vamos destacar aqui, vamos falar um pouquinho aqui para nós aqui. Leis essas, gente, que sempre privilegiavam as elites. Alguma semelhança com algum país que vocês conhecem? Mais ou menos? Eu conheço um país assim. Os caras querem matar todo mundo que não é da elite. Conhece esse país? Eu conheço. Vai, é feia a coisa. Mas os caras vão fazer o primeiro conjunto de leis escritas. Aí se destaca a famosa Lei do Talhão, que vocês conhecem, obviamente, olho por olho, dente por dente. A chamada Lei do Talhão, a que mais se destaca no Código de Hammurabi. Mas haviam várias leis e as leis eram extremamente severas. Mas são as primeiras formas de lei. Por exemplo, se eu sou um arquiteto, construí uma casa, a casa caiu, matou o filho do dono da casa, o meu filho vai morrer. O que meu filho tem a ver com isso? Nada. Mas na época as leis eram extremamente radicais. Algumas dessas leis, inclusive, hoje são incorporadas por alguns extremistas lá que usam o Alcorão, o islamismo, certo? Obviamente que são os extremistas, porque a maior parte dos muçulmanos são pessoas realmente extremamente generosas e que também dedicam muito amor ao próximo. É importante a gente destacar isso, porque a gente fica com aquela coisa na cabeça de que o Islã é radical. Falou em islâmico, os caras estão se explodindo. Não, gente, isso é o extremismo. Bom, agora eu quero falar deles, que são terríveis, são extremamente cruéis. Eles, por onde eles passam, eles estupram as casas, incendeiam as mulheres, eles são terríveis. Tá rindo de mim? Tu acha que eu errei o vídeo, é isso? Não, não errei. Eu estou imitando aquele teatro maravilhoso que tu acha aí no YouTube, hein? Chamado Hermanoteu na Terra de Godá, né? Na verdade, eles nem estão falando dos assírios, eles estão falando dos gotos, mas eu achei legal fazer essa adaptaçõezinha, né? Quem são os assírios? Entre 1300 e... Quem são os assírios? Entre 1300 e 612 a.C., esses povos vão dominar a região da Mesopotâmia. E eles são povos com uma habilidade militar absurda e, maior do que a habilidade militar, somente a crueldade deles. Não podemos esquecer que por onde eles passam, o mínimo que eles fazem é escravizar. E geralmente, para colocar medo e pânico, eles cortam a cabeça dos povos inimigos e fazem um portal na entrada da cidade para que as pessoas tivessem muito medo deles, certo? Eles têm um espírito altamente guerreiro. O Império Assírio vai conquistar a Mesopotâmia e vai promover uma grande expansão territorial. Um Estado militarista baseado na violência, na crueldade, nos tributos e na escravização dos povos. Mas, como dizia a minha querida tia Nena, que Deus a tenha, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Até que um dia houve o fim dos assírios, quando houve a aliança entre os medos e os caldeus. Isso mesmo, os medos, aquele das guerras médicas, que nós vamos falar depois, mais adiante lá, quando nós formos falar da Grécia Antiga. Mas por enquanto só pensa que os medos eram vizinhos dos persas ali, que também temerosos do assédio dos assírios, se uniram aos caldeus e botaram fim ao domínio desse povo extremamente cruel chamado de assírios. E aí então nós vamos ter o chamado Segundo Império Babilônico. E é no Segundo Império Babilônico que tem uma historinha muito linda. Quem nunca ouviu falar? Eu comecei cantando a música dos Jardins Suspensos da Babilônia. Quem nunca ouviu falar dos Jardins Suspensos da Babilônia? Quem nunca ouviu, vê o filme do Alexandre o Grande. Muito legal o filme do Alexandre. O cinema retratou extremamente fiel e muito belamente. Se tu não quer ver o filme, pelo menos vê o trailerzinho dele entrando na Babilônia, já viu os muros da Babilônia, né, os chamados, os
jardins suspensos da Babilônia, em que o rei Nabucodonosor, apaixonado por sua amada, a minha amada que está ali gravando do outro lado da cena, o rei Nabucodonosor, ele, com pena da sua amada, que ela era de origem persa, que tinha lindos e lindos jardins na Pérsia, onde ficavam o seu castelo, não haviam jardins, era em meio a uma região desértica. Então, para ela matar a saudade da sua terra, o rei Nabucodonosor resolveu construir um jardim no terraço do seu palácio. Então, a quilômetros e quilômetros de distância se enxergavam aqueles verdes, aquela beleza indescritível dos chamados jardins suspensos da Babilônia, que ele fez para sua amada esposa. O que um homem apaixonado não faz. Ele faz muita coisa, e como faz, depois vem o problema, mas tudo bem, deixa assim. Enfim, vamos voltar ao Segundo Império Babilônico. A Babilônia então se tornou o centro político, comercial e cultural daquele período, entre 612 e 539. Reparem que foi um período bastante efêmero, foi muito curta a duração do Segundo Império Babilônico, que teve como seu principal rei um carinha chamado Nabucodonosor, certo? A expansão territorial, grandes conquistas, a Babilônia se tornou o grande centro comercial daquela região, daquele período. Conquistaram Jerusalém e colocaram o chamado cativeiro do povo hebreu, levaram o povo hebreu para a Babilônia para serem escravos. Aliás, nós vamos falar dos hebreus, que povinho que tomou nos dedos ao longo da história. Meu Deus do céu, os caras tomaram os dedos uma atrás da outra, gente, não foi fácil, né? Mas, mais uma vez, tudo tem um início, um meio e fim, até que começa um outro povo a despontar, que são os persas. Isso mesmo, os ancestrais do Xerxes, aquele lá do filme 300 que tu viu. Quem fez foi o Rodrigo Santoro. Se tu não viu 300, vai assistir, guri. Tá em casa aí de quarentena, não tem o que fazer. Pega lá no Netflix, ou vê se tu acha lá, ou vai ver num streaming qualquer aí. Acha o 300, baita filme de aventura, e tu vai saber quem são os persas. Tu vai saber quem foram os gregos. A famosa Batalha das Termópilas. Vamos destacar aí o rei grego, que nesse momento me esqueci o nome, porque eu não ia falar dele, mas eu já vou me lembrar, que o nome dele vou botar aqui embaixo, aqui, que agora nesse momento não me lembrei o nome dele, mas certamente Leônidas. Lembrei. Aí tu vai ver então o cara, né? Tu vai ver o Xerxes, que é o rei lá, um dos descendentes dos persas. Tu vai ver o Leônidas, rei dos espartanos, e vai ouvir falar da famosa Batalha das Termópilas, certo? Bem legal esse filme, fica a dica no final aí, gente, desse período que nós estamos falando da Mesopotâmia. Lembrando que a religião mesopotâmica, ela era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, mas esses deuses tinham apenas formas antropomórficas, ou seja, apenas de figuras humanas. Não era aquela figura, aquela mistura que nem no Egito, que tinha gente misturada com bicho, etc e tal. Não, eram somente figuras humanas. E eles não acreditavam que viveriam após a morte, certo? Eles acreditavam que isso se encerrava aqui. O privilégio da vida após a morte era exclusivamente aos deuses. E nós destacamos que nós temos também a questão dos zigurates. Quem eram os zigurates? Zigurates eram os famosos templos que serviam como lugares religiosos, serviam como paiol, serviam como celeiros, serviam para guardar os mantimentos, os alimentos, as colheitas, que eram pirâmides escalonadas, certo? Eu vou deixar aqui uma figura, aqui uma imagem, aqui ou aqui embaixo, sei lá. Vai ficar uma figura de um zigurate para te ter ideia de como era um zigurate, tá certo? Aproveitando que nós estamos falando de cultura, não vamos esquecer que eles desenvolveram, são os pioneiros na invenção da escrita, né? Está aqui para os sumérios, a chamada escrita cuneiforme. Desenvolveram significativamente
aspectos da matemática, como a álgebra, o desenvolvimento da criação das operações matemáticas, sistemas de pesos e medidas, estudos na área da astronomia, distinguiram estrelas, inventaram um ângulo de 360 graus, o calendário de 360 dias, dividiram o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos em segundos. Os caras barbarizaram, certo? E ainda, por sinal, desenvolveram esse conjunto de leis escritas, né, os primeiros da história, se não o primeiro da história da humanidade, o chamado Código de Hammurabi. Aquele que se destaca, a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, tá ligado? Então, esses foram os mesopotâmicos. Gostou? Deixa o teu like aí, dá o teu joinha, te inscreve no canal, aproveita, baixa o polígrafo aqui de graça, polígrafo de graça, cara, tá toda a história aqui, cara, toda a história aqui, botei aqui pra te estudar, aqui eu só fiz o resumo. Tenho certeza que tu vai te dar bem no Enem, tu vai te dar bem no vestibular, vai voltar pra aula sabendo das coisas que eu tô falando, tá certo? Beijo pra vocês, vejo vocês na próxima, tchau, tchau, valeu!